Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é 9 de setembro, segunda-feira. Tivemos um final de semana muito agradável, sol, temperatura de verão, mas o velho problema. O domingo foi marcado pela lenta volta das praias de São Francisco do Sul. Mais uma vez, o problema se repete e a tendência é ele aumentar com a vinda da temporada de verão. Quem tem casa na praia deve ir para ficar um bom período. Quem for na sexta e vai voltar no domingo, se prepare para enfrentar engarrafamentos que devem possibilitar a volta entre 3 horas e meia a 4 horas, só o retorno. Foi um domingo de sol que pode ser representado pela Praça das Águas, pelo Parque das Águas, aquele que fica ali ao lado da Cidadela Antártica, na rua 15 de novembro. É um espaço pequeno, foi construído há pouco e muitas famílias levaram cadeiras de praia, ficaram lá curtindo a grama, curtindo as árvores, enfim, curtindo um dos poucos lugares verdes de que dispomos. Não precisamos de parque da cidade, de cimentos, aonde se junta a marginalidade, aonde as famílias não têm segurança nenhuma. O Parque da Cidade é uma grande obra, é aqui perto da TV, mas é preciso segurança e isso está faltando. Joinville vai ganhar em breve algumas áreas verdes e esse Parque das Águas, lá na rua 15 de novembro, é a prova de que o joinvilense precisa e precisa muito de uma árvore, de uma área verde para passar as tardes de sol que não for para a praia. Não precisa ser um Parque Birigui, uma Redenção de Porto Alegre, um Ibirapuera de São Paulo, muito menos um Central Park. Mas precisamos de uma área verde arborizada aqui na cidade, uma área pública. Mudando de assunto para o esporte, como todos sabem, o Joinville venceu Bragança Paulista, lá em Bragança Paulista, e agora, amanhã, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense aqui na Arena. E hoje o treinador já adiantou a equipe, com o Eduardo sendo deslocado para a lateral esquerda e na direita o que vinha jogando sempre, que é um jogador muito eclético e que quando ele estava na lateral direita, o Joinville fez uma grande campanha na série agora antes da Copa das Confederações. Então o treinador não está inventando, está colocando os jogadores muito bem escalados. Não está inventando, como às vezes o Arthurzinho inventava. Apesar de só falar frases de lugar comum e de também ser uma espécie de Joel Santana, ele disse que no fritar dos ovos, durante uma entrevista coletiva, o técnico de Joinville vem dando certo e tem sorte. É um técnico que já revelou ter sorte. O proprietário da mansão foi assaltado por volta de 6 horas da manhã, quando deixava a casa ali na Avenida Getúlio Vargas. Toda a féria, toda a receita da noite de sábado para domingo, ele perdeu. Declarou à polícia que o malote roubado tinha R$8.000 e 2 homens usando máscara e armados o esperaram quando ele saiu da porta e fugiram num carro i30 da Hyundai. Os assaltantes já estão sendo sofisticados, assaltando com o carro da Hyundai a mansão, que é uma das casas mais badaladas aqui de Joinville. O vereador Odir Nunes agendou uma reunião com o prefeito Udu Deller, o subprefeito de Piraveraba, que é a sua região, o Sidney Sábel, e também o secretário da CEINFRA, o Romualdo França.
E acompanhado de algumas lideranças lá do Rio Bonito, onde reside, ele fez uma série de pedidos para o prefeito Udo Deller. E assim que terminou, o prefeito pediu que o subprefeito Sidney Zabel falasse sobre as reivindicações. E não foi coincidência, mas todos os pedidos o subprefeito apresentou projetos que estavam aguardando recursos, tudo que foi pedido já estava sendo providenciado e já estava, repito, com projetos. Algumas obras até para começar a curto prazo. No seu Facebook, o vereador Odílio elogiou o subprefeito e também a atuação dele lá na região do Piraveraba. O Odílio e o Sidney Zabel são velhos conhecidos. No primeiro mandato do Odílio, o Sidney, que tinha 19, 20 anos, era o seu assessor, trabalhava para o Odílio. Inclusive, levava os filhos do Odílio na escola, de carro do vereador. Hoje, os dois são vereadores, um é subprefeito de Piraberaba e o outro está há bastante tempo lá no cargo. Depois de um período que não tinha um relacionamento nem pessoal nem político, agora pelo menos estão se relacionando socialmente, embora não politicamente. O Jornal Notícias do Dia traz na edição desta segunda-feira uma obra importantíssima, que é a canalização do rio Matias. É aquele rio que é submerso, passa pelo centro da cidade e que provoca alagamentos. É uma obra do PAC que foi conseguida nos governos anteriores e que está avaliada em 66 milhões e 700 mil reais. Para se ter uma ideia, só aquela ponte ligando o Ademar Garcia ao Boa Vista vai custar 70 milhões. Por aí dá para se ter uma ideia da grandiosidade desse trabalho que a Prefeitura espera iniciar ainda este ano. Depois do intervalo, voltamos para o segundo bloco do programa Os Colunistas. Já voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, o Cris me chamou a atenção para que eu não mencionei o nome do lateral direito, que vai jogar amanhã pelo JEC, é o Carlos Alberto. Lembrando que quando ele jogou naquele período de antes da Copa das Confederações, que o Joinville fez uma bela campanha, o lateral direito era o Carlos Alberto, porque o Eduardo estava machucado, estava contundido, jogou pouco aquele período. Depois veio o intervalo das Copas das Confederações, o Eduardo voltou ao lateral direito, o Carlos Alberto foi para a reserva e o time, amanhã o Carlos Alberto volta para a lateral direita e acertadamente o técnico vai colocar o Eduardo na esquerda, onde ele se sai muito bem. Fala em futebol, a Serrana, quem diria, tomou 6-1 na última rodada da Primeirona para o Morro do Amaral. Não sei o que aconteceu. Coitado do Bambam, deve ter sido abandonado pelos seus apoiadores e também por alguns jogadores. Não é possível uma equipe tradicional como a Serrana tomar 6-1 do Morro do Amaral. Acho que aquele ex-torcedor da Serrana deve estar sorrindo à toa. Hoje eu fui saber de um fato preocupante. Hackers, que são aqueles profissionais que conhecem como poucos, eles entram em sites, em sistema operacional computadores de instituições e acabam fazendo um grande desfalque. Foi o que aconteceu com uma empresa, uma agência de turismo aqui de Joinville, que está com o caso lá no escritório do Carlos Adalto Vieira. Essa agência recebeu da Gol uma fatura de quase 200 mil reais. Foram passagens que esses hackers copiaram a senha, entraram no sistema da agência e fizeram com que a agência comprasse esse número elevado de passagens da Gol. O caso está com um advogado.
Mas a principal vítima deles, uma outra vítima, a maior delas, aconteceu com uma agência de turismo de Curitiba. Só que lá o dono tem bala na agulha e contratou equipe especializada, acionou também hackers e conseguiu localizar os autores. Ele teve um desfalque de quase 6 milhões de reais. E por coincidência, aliás, um fato inusitado, é que um dos hackers mora em Goiânia e outro em Jurerê Internacional. É lá que ele trabalha e mora. É preciso ter muito cuidado na liberação, em ceder a senha para qualquer e-mail suspeito que receber. Aí está o alerta. O PMDB não está descartado de ter candidatura própria. Apesar das grandes lideranças defenderem uma coligação com o governador Raimundo Colombo, essa situação pode mudar com as pesquisas eleitorais. Isso porque a convenção está próxima, no final do ano, onde o grupo do Mariani, que são 40% dos votos, pretende colocar em votação a candidatura própria. E a diferença é muito pouca, são 10%. E se o governador Raimundo Colombo estiver mal nas pesquisas, mal avaliado nas pesquisas, isso servirá de argumento para que aqueles que defendam a candidatura própria voltem a bater forte na convenção do partido. E o nome está aí, o nome natural é o deputado federal Mauro Mariani, que oficialmente pertence a uma ala do PMDB que defende candidatura própria. Aqui em Joinville, ele e o Luiz Henrique são as duas principais lideranças. O Luiz Henrique está afinado com o Raimundo Colombo e o Mauro está do outro lado, exigindo candidatura própria. Acho que essa turbulência dos governos em relação às pesquisas deve passar e a situação voltar à velocidade de cruzeiro no final do ano. Agora, a Folha de São Paulo e o Ibope detectaram que a presidente Dilma, por exemplo, para citar um fato, ela caiu assustadoramente de março até outubro, até novembro, até agosto, que foi a última medição. E isso a pesquisa Síntese também comprovou aqui em Joinville. A presidente Dilma caiu assustadoramente. O mesmo com relação ao Raimundo Colombo e também ao prefeito Udo Deller. É o efeito das passeatas, dos protestos, das ruas que ainda se fazem sentir. Por falar nisso, Florianópolis teve passeata, protestos, dia 7 de setembro. Em Brasília nem se fala, tampouco em São Paulo. E aqui em Joinville não houve nenhuma manifestação. O desfile na rua Beira-Rio, em frente ao centro de eventos, transcorreu normalmente. Tenham todos uma boa noite. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário aqui na TV da Cidade. Acompanhe a partir das 8 horas e 30 minutos o Jornal da Cidade e às 11 horas o Carlos Biste, o seu Gente e Atitudes. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.